A facada, por exemplo. Eu peguei um caso que foi um caso assim muito curioso, porque começou como um incêndio. Uma pessoa, soube-se que um imóvel tinha pegado fogo e que tinha uma pessoa totalmente carbonizada lá dentro. E sabia-se que podia ser uma mulher, porque os vizinhos sabiam que a mulher morava nessa casa com a criança, com a filha. Certo. Então, assim, eu entrei no local de crime, ele estava totalmente chamuscado. Era uma casa que não tinha muitos móveis, então o fogo ficou meio concentrado no sofá aonde essa vítima estava sentada na hora que começou a pegar fogo. Mas a gente não sabia se era um incêndio acidental, se era um incêndio proposital. A gente não sabia o que tinha acontecido lá. A gente sabia que tinha, e isso dava pra ver, né? Entendi. Que tinha um corpo carbonizado lá. Só olhando o corpo também não dava pra dizer que era uma mulher. Ah, é? É. De tanto que foi... Já tava fica praticamente... totalmente desfigurada. Você não consegue identificar... Fica preto, fica vermelho? Como fica? Fica preto. Fica preto. Então nisso, assim, já queimou cabelo, já queimou seios, já queimou a pele, né? Então, assim, você não consegue ver o seio. Não tem roupa? Não, a roupa é uma das primeiras coisas que vai embora. Uma das primeiras coisas que vai embora. Cabelo, unha fica ainda, né? Depende do estágio que o fogo acabou, né? Porque o fogo também ele depende do oxigênio para existir, né? Então, quando é num local interno, e se tiver tudo fechado, chega um ponto que acaba o oxigênio, o fogo ele vai se extinguindo. Ele vai se extinguindo sozinho. O que foi o que aconteceu lá, provavelmente. Porque o que aconteceu? Então, assim, eu via que era um cadáver. O chamado foi, então... morreu por causa de um incêndio a princípio. E na hora eu não tinha condição, mesmo no exame perinecroscópico, eu não tinha condição de afirmar. Eu percebi que não era um incêndio acidental, porque a caixa de luz ali da casa estava intacta, né? Apesar de eu não ser engenheiro, a gente tem um curso de formação, a gente aprende o básico de tudo, pelo menos, né? Eu já fiz alguns casos que existiu um incêndio também. Então, eu sabia mais ou menos como detectar onde era o foco do incêndio, onde começou o incêndio. Nesse caso, onde tinha começado? No sofá. No sofá mesmo? No sofá. Que estranho. Não, então eu vou contar a história. Eu comecei essa história pra contar justamente que... Não, mas dá as dicas pra gente tentar adivinhar o que aconteceu aí, né? Tá. Então tá, vamos lá. Começou no sofá, era onde ela tava. Mas você já descobriu que era mulher ou ainda até então não? Até então eu não sabia que era mulher. Então tinha um indivíduo lá, que é carbonizado, o fogo começou no sofá e tinha sangue. E tinha sangue do portão pra dentro. Opa! Então, assim, porque a gente tem a questão assim das manchas de sangue, né? Através dos formatos, né? Da morfologia, né? Da forma da mancha de sangue, do jeito que elas estão dispostas no local de crime, a gente consegue falar um monte de coisa. O pessoal aí do chat tenta também adivinhar o que aconteceu aí. Aí você vai lendo pra gente aí. Então, assim, então tinha um sangue que era de fora para dentro. E tinha uma outra trilha de dentro para fora. Como você sabe o caminho do sangue? Justamente por isso, as gotas de sangue. Aí no caso eram gotas de sangue, tá? Eram gotejamentos. Agora tem um nome todo. A gente tem um nome mais chique, assim, mas aí vamos tratar como gotejamentos, tá? Inclusive, se o André, nosso chefe, estiver assistindo aí. Não é gotejamento! Porque ele é um dos autores do livro que traz uma nova nomenclatura, André. Gotejamento, tá? Então, assim, as gotas de sangue a gente consegue verificar, porque imagina. Algo que está andando aqui e tá caindo sangue. Ele deixa um rastro pra trás? Exatamente, ele deixa... O sentido que você tá indo. O sentido que tá indo. Tá. Então, por exemplo, se é uma gota... Pra frente? Então eu falei errado. Sério? Caiu, eu tô indo pra direção de você. Se cair uma gota de mim, ele não vai ficar esticado pra trás? Então, se for, imagina que seja seu braço movimentando pra trás, aí pode ser que fique. Tudo bem. Mas pra frente. É isso, pra você. Imagina que você tá assim, sangrando aqui, tá pingando e você tá indo pra lá, né? Entendi. Porque assim, tem a mancha principal e aí ela tem umas espículas, assim, né? As coroas, né? Que é o nome técnico. Ele bate e dá uma esparramada? Elas vão estar... exatamente isso. A gente, né? Você tá com uma blusa que você me lembra muito o Watchmen. Se você pega a capa do Watchmen... Aquele brochezinho lá do... tem o bottom. Tem um sentido aí. Ele tem tá vendo? Sentido pra cá. Você tá vendo que ela tá descendo?
Essa é a mancha principal. Isso. E ela escorreu. Isso. Exatamente. O princípio é mais ou menos o mesmo. Aí, no caso, ele escorreu por causa da gravidade, né? Nesse outro caso aqui, vai indicar o movimento horizontal, né? Que a pessoa estava fazendo. Tinha uma do portão para dentro e tinha uma da porta para fora. Isso. Caraca. Então, eu vou deixar também vocês, o pessoal aí, tentar entender por que isso aconteceu. E aí, a gente tinha uma informação de que dentro da casa, que uma criança havia sido socorrida dentro daquela casa, tá? Então... No dia? No dia. Então, assim, teve o fogo... Foi salva do fogo. Isso, teve o fogo. Tá. O corpo de bombeiros foi chamado. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já estava praticamente extinto. Justamente, muito provavelmente por causa da falta de oxigênio, né? O oxigênio foi todo consumido. Porta fechada, janelas fechadas. E tinha um quarto... Então imagina, sala, cozinha, né? Na entrada ali, você entrava, era mais ou menos a mesma coisa. Na sala tinha lá o quadro de luz, dava pra ver que ele tava intacto. Que tava assim intacto no sentido de que a gente conseguia dizer que o fogo não começou ali, porque geralmente o foco do incêndio é justamente onde não tem fuligem. Tá bom. Tá, é onde começou o incêndio. No caso ali ele estava intacto, não foi um acidente, não foi um curto-circuito, então foi qualquer outro motivo. Tá. Então a gente sabia que quando os bombeiros chegaram lá, tinha uma criança dentro da casa. Não tinha cheiro de gasolina, nada desse tipo de coisa? Quando o fogo assim ele chega numa certa temperatura assim, a fuligem começa a se impregnar em tudo, geralmente o combustível ele é consumido até o final. E não fica cheiro, não fica nada? Às vezes pode ficar, tá? Principalmente quando nos casos onde os bombeiros apagam o fogo, né? Porque talvez sobre algum acelerante ali. Daí. Não, ele se consumiu totalmente. Então o cheiro era cheiro de queimado mesmo. E por ter um corpo queimado ainda você percebe assim o cheiro de carne queimada. Cara, é horrível, né? É carne, cabelo, então e plástico e o material do sofá, madeira. Então no quarto onde essa criança estava, a gente dava para dizer que não entrou, que lá dentro não pegou fogo. Como que dá pra gente dizer isso? Estava tudo totalmente intacto. Enquanto o resto todo da casa estava coberto de fuligens, esse quarto onde a criança estava intacto. Aí você fica imaginando assim, mas como que isso aconteceu, fechada? Né? Exatamente. A porta estava fechada. Então, um sofá queimado, um corpo totalmente carbonizado ali dentro. Rastro de sangue que entrava e saía. Uma criança num quarto que foi salva, um quarto fechado. Um quarto fechado, tá? Então você imagina, houve um cuidado com essa criança. Não, o cara teve o cuidado de socorrer a criança e fechar a porta pra ir embora. Não, então, detalhe. Presta atenção aí, eu vou perguntar pra vocês aí, eu já tô construindo uma história na minha cabeça aqui. Depois do sobrevivendo na Turquia, eu já sei o que aconteceu, cara. Então, a pessoa que fez tudo isso daí, ela teve o cuidado de colocar a criança dentro de um quarto, fechar a porta desse quarto e ainda calçar a porta com uma toalha. Molhada. Não dava pra dizer se estava molhada ou não, porque no momento ali ela estava seca, mas assim, uma toalha embaixo. O vão de cima estava aberto, então a gente conseguia ver de dentro do quarto, né? Obviamente entrei no quarto e olhei no sentido contrário. Você via a fuligem só na parte de cima, em cima do batente, assim, e só. Tá, então alguém teve o cuidado, poderia ter sido a própria vítima. O incêndio, caso tenha sido um incêndio suicida. É pouco provável, né? Porque é um jeito muito ruim de morrer, né? Mas alguém teve o cuidado de colocar aquela criança lá dentro, tá? Então, o que eu conseguia dizer a partir de tudo isso daí? Eu conseguia dizer que não tinha sido um incêndio acidental, tá? Poderia ser um incêndio suicida. Causado por alguém. Ou causado por alguém. Geralmente, nos suicídios, isso aí assim, eu tenho 5 anos de experiência fazendo perícias de suicídio, entre outras coisas, né? Porque, como eu falei, né? A gente vai fazer os homicídios de autoria desconhecida e as mortes em confronto com a polícia, mas tem todos os outros crimes contra a vida. Tem todas as outras situações, desde aborto, infanticídio e suicídio, entre outras coisas também.
Então, assim, isso é uma coisa que já é meio consolidada, assim, o entendimento de que a mulher, ela tem certos cuidados pré-suicídio que o homem não tem. Com aparência, com organização. Geralmente, não é sempre também, tá? Mas geralmente a mulher, ela arruma a casa. É mesmo? Ela deixa, principalmente se mora alguém com ela lá, ela arruma a casa, ela se preocupa ainda com alguma bilhete escrito não repara a bagunça ainda. Cara, eu já fiz caso em que a pessoa ela se matou por precipitação, né? Ela pulou de um prédio e ela deixou, na época ainda se usava cheque, né? Que eu sou mais antigo, né? O Canan é um pouquinho mais novo, mas eu sou um pouquinho mais antigo. E se usava muito pagava conta com cheque, se usava cheque, não tinha Pix, não tinha cartão de débito. Ela deixou várias faturas com os seus respectivos cheques e bilhetinhos para a filha. Então, assim, é mais comum a mulher ela ter um pouco de cuidado. Então, assim, o cuidado com a criança poderia ser ela mesma, tá? Aí, beleza. Então, assim, era isso que eu tinha de informação. Eu sabia que alguma coisa que pingava sangue ou alguém entrou e saiu da casa. Então poderia ser uma faca, poderia ser uma pessoa sangrando, poderia ser uma série de coisas que desprendessem sangue ali e causassem aqueles gotejamentos. E eu sabia que não tinha sido acidental, porque não havia nenhum indício de curto, de problema em fiação, estava tudo mais ou menos intacto. E o fogo ficou concentrado ali na região do sofá e que de fato batia a história de que em algum cômodo não pegou fogo. Aquele cômodo ali que ficou com a porta fechadinha ali não tinha pego fogo. Isso era tudo que eu conseguia dizer ali na hora. Tá? O que eu fiz? Coletei... com o swab, né? Aquele cotonete compridão lá que eu comentei que todo perito carrega. Coletei amostras de todas as manchas, porque geralmente, assim, se tem uma mancha no portão, uma mancha na escada, uma mancha no chão da sala, uma mancha no chão do quarto, a gente vai coletando amostras individuais de cada região. Né? Não necessariamente é o mesmo sangue. Né? Exatamente. A gente sempre tem que trabalhar com a possibilidade de ter mais de uma fonte geradora daquele sangue. Ser mais de uma pessoa. Às vezes até a própria vítima. Às vezes uma briga e a vítima se machucou aqui, foi parar ali, e o criminoso se machucou também e foi embora. O que é muito comum, né? A gente pegar mais de um perfil genético no local de crime. Então, o que eu tinha ali era isso. Eu não conseguia dizer se a vítima tinha algum ferimento ou não. Eu não conseguia dizer de quem que era aquele sangue, mas eu conseguia dizer preliminarmente essas coisas. Então, como a gente no DHPP a gente trabalha junto com... Pra mim tá muito claro já o que aconteceu. Pra você também, Paquito? Pra mim eu já descobri. Pra mim tá muito mais que claro. Tá, muito claro. O que você acha que aconteceu? Vamos ver, que daí eu já conto. Fácil. Mulher morta. O filho, briga do casal. Separaram, briga pela guarda da criança. A mulher não queria deixar o cara ver, tava usando o filho como falando seu pai não presta, não sei o quê. Aí ele falou, um dia eu vou te matar. Falou, vai nada, não sei o quê. Aí o cara chega um dia, fala, filho, fica aqui no quarto, papai te ama. Por que você tá com essa faca, papai? Calma, papai vai cortar uma carnezinha aqui. Aí ele vai lá, esfaqueia a dona, a mãe da criança, no sofá. Esfaqueia. O moleque tá lá jogando videogame, alguma coisa, não escuta os gritos, não, acha que eles estão transando, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele vai, taca fogo, com a porta fechada. Tacou fogo, pega a criança, guarda a faca não sei o que, vai com a faca na mão, não sei o que, com uma faca aqui, para não deixar a faca no local do crime, vai pingando e vai embora. E é isso. E aí o menino... Ah, não, mas o menino aí ele vai ver, pô, mas tá pegando fogo na mamãe. Fala assim, ela é assim mesmo, ela é meio esquentada. Sua mãe é quente. Aí saiu, talvez o moleque estivesse dormindo, colocou ele pra dormir e pegou ele dormindo. Pegou ele dormindo e saiu com ele. Pra mim foi isso. Pô. Paquito, quer adicionar alguma coisa? Só dar um toque aqui que a Thelma tá aqui no chat, a galera tá maluca aqui. A Thelma mandou um abraço pro Cana.
Grande Thelma, tem que voltar aqui. Tem que voltar aí, inclusive depois. Não agora, tá, galera? Mas depois que acabar aqui, vão ver o episódio com a Thelma, que é demais. É demais, Mas o meu palpite é que foi o Coronel Mostarda na sala de jogos com o Castiçal. Vamos lá. Vilela, cara, você acertou uma boa parte aí, então, tá? lá. O que aconteceu? Como o corpo estava totalmente carbonizado ali, eu não tinha condições de ver se ele tinha algum outro ferimento. Além dos causados pelo fogo, né? Ele estava totalmente carbonizado. Por isso que é muito importante o trabalho em conjunto entre o perito criminal do local de crime, a comunicação, né, com o médico legista. Porque isso a gente consegue, graças à tecnologia atualmente, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, onde estão os peritos, onde estão os legistas, e a gente consegue conversar com os legistas, né? Isso aí é importantíssimo, sempre que possível. Pra gente e pra eles também. A gente foi fazer um cocôzinho, perdeu a hora de dar o... Foi não. Mas depois você vai lá, Lene, você assiste, você deixa seu like. Mas por isso que é importante essa comunicação, porque assim que aconteceu o crime, eu já mandei uma mensagem, ela falou assim, o legista que fizer essa necrópsia, vamos conversar. Porque o legista, ele não tá no local de crime, e eu não tô na necrópsia. É difícil a gente conseguir ir até o IML, acompanhar a necrópsia, porque o IML faz todos os tipos de necrópsias em todos os tipos de mortes que não sejam naturais, e a gente trabalha com homicídio, é um pouquinho difícil ali a gente conseguir casar isso. Resumindo, coletei essas amostras de sangue, o médico legista fez a necrópsia e ele constatou que ela tinha algumas facadas. Cara. Então, assim... Onde? No peito? Ela tinha facada no abdômen, tinha facada aqui na região do peito, tinha facada no pescoço. Foi o que causou a morte dela. Foi o que causou a morte. Tá. Então, o que aconteceu? Já vou contar o desfecho, tá? Pra fazer sentido. Ela tinha uma filha com um cara, né? Era uma criança de 3 anos, que era justamente a criança que estava naquele quarto. Esse cara, eles já eram separados. Havia o boato circulando ali na vizinhança de que ela estaria grávida, né? Então, no caso aí, ela estaria grávida de outro cara, porque eles já estavam separados e não tinham mais um relacionamento. Não. Esse cara ficou sabendo desse boato e foi lá, discutiu com ela. Num determinado momento... num determinado momento ele pegou uma faca e eles entraram ali em luta corporal. Ele deu algumas facadas nela. Nessas facadas que ele deu, ele acabou se machucando também. Ele também. Claro. Porque assim, a faca tá lá na briga e tal. Às vezes, dependendo da quantidade de sangue que sai, a faca ela vai ficando escorregadia. Às vezes a mão escorrega e o cara se corta também. Sim. Não é algo raro, né? É algo até relativamente comum. Aí, quando ele viu, né? Puta, matei. E agora? O que eu faço? Eu vou botar fogo na casa. Que aí eu me livro. Só que ao invés dele pegar a criança e levá-la embora, não sei se ele ficou com medo de eventualmente a criança... Já tinha uns 3 aninhos ali, ela já falava algumas coisinhas às vezes... Chamar a atenção da vizinha? Não, às vezes a criança... poderia ser uma testemunha. Eu imagino que foi isso que passou pela cabeça dele. Ele pegou o próprio... acho que era a filha. Pegou a própria filha, colocou num quarto, como eu falei, né? Fechou a porta, colocou a toalha lá embaixo e tacou fogo na casa. Então, assim, poderia não ter dado certo. E aí tirou... E aí foi embora. Com a filha? Com a filha. Não. Foi outra... não? Não, ele deixou a criança lá pra própria sorte. Você tá brincando? Deixou. A sorte... Eu achei que ele mesmo tinha levado embora. Não. Ele deixou a criança no quarto e fechou o quarto, colocou a toalha embaixo da porta. Então, mas... E tacou fogo na casa. Tacou fogo no sofá. A princípio, você acha que ele sabia que não ia chegar até a filha ou poderia... Eu imagino que ele torceu para que não chegasse, mas não tinha como ter certeza. A sorte é justamente essa. Ele provavelmente não tinha esse conhecimento, né? Que o fogo... porque a casa não pegou fogo totalmente. O foco do incêndio foi justamente o sofá. Então ele provavelmente também não dava para afirmar isso porque foi totalmente consumido tudo. Não dá para afirmar que ele usou um acelerante, mas ele deve ter usado álcool, gasolina, querosene, qualquer coisa, qualquer tipo de acelerante. O fogo começou no sofá. A sorte é que as janelas estavam fechadas, ele fechou a porta da casa. Então esse fogo ele ficou meio que restrito
ao sofá e ao corpo. Tá. Então a criança, ela, graças a Deus, assim, a fuligem que entrou lá não foi também o suficiente para ela, né, ela morrer intoxicada também, que era uma possibilidade. Ela não viu a mãe dela sendo morta. Então isso não dá pra saber. Ela tinha uns 3 anos. Quanto? 2, 3 anos. Ah, não, pequenininha. Ela, acho que ela... Isso eu não... E quem socorreu? Os bombeiros. Porque os vizinhos começaram a sentir o cheiro de queimado. Não chegou a ver o fogo, porque o fogo ele acabou não saindo da casa, né? Eles sentiram o cheiro, viram um pouco da fumaça que saía pelas frestas, né, das janelas. Chamaram os bombeiros. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já estava extinto. Então não foi nem preciso jogar água. Então, assim, o local ele tava bem preservadinho, assim. Dava para ver bonitinho onde tinha começado o fogo. Que o resto da casa não pegou fogo. Também era uma casa... uma pessoa assim de baixa renda. Então assim, não tinha muitos móveis. Não tinha muita coisa para pegar fogo na casa. Tá. Entendeu? Então, e de alvenaria? Ou era madeira? Não, de alvenaria. Era uma casinha assim, mas não tinha muito mobiliário. Então o fogo ficou restrito ali à região do sofá. Então, e depois esse material, esse sangue foi mandado para o laboratório. Junto com o material, porque geralmente em casos onde a gente coleta sangue do local de crime, a gente sempre coleta o que a gente chama de referência do cadáver, né? Uma amostra de referência do cadáver, porque o que a gente coleta no local de crime precisa ser confrontado com alguma coisa. Entendi. Então a gente sempre coleta, porque pode ser o sangue da própria vítima. Então a gente sempre coleta um sangue da vítima. Nesse caso, por ela estar totalmente carbonizada, eu não conseguia pegar nenhum tipo de amostra externa. Né? Porque, como eu falei, a gente trabalha externamente ao cadáver, né? O perinecroscópico, é o exame ao redor da morte e do cadáver. A gente não faz um exame interno. Então, foi no caso o IML que coletou uma amostra dela, né? Aí eles pegam lá de dentro do osso ali, né? Da medula e tal. E tudo isso junto foi pro laboratório e foi possível dizer que tinha sangue dela, tinha sangue de um homem. Entendeu? E que nesse caminho do Nesse portão. caminho, E aí esse cara acabou sendo preso, depois ele acabou confessando, e foi exatamente isso daí. Pela dinâmica, o que aconteceu? Por que você percebeu? Lembra que eu falei que tinha um sangue entrando também na casa? Aí você pensa, pô, mas... É mesmo. Né? Era só pra ter saindo, não entrando. Era só pra ter saindo. O que aconteceu? O cara ali ficou no local. Esqueceu o carregador do celular. Não, ele deu uma saidinha quando ele ficou. Porque ligaram. Ele saiu fora, né? Ele vazou dali. Só que em determinado momento. Outra faca, né? Essa faca. Não, em determinado momento ligaram pra ele. Tipo, a fulana, sua ex-esposa, tá morta, carbonizada, sua filha tava dentro da casa, vem pra cá agora. Ah, tá. O cara foi. Então, quando a gente foi lá pro local de crime, durante toda a perícia, o cara estava lá. Entendeu? Aquele papo, né? Do assassino sempre volta ao local do crime, né? Cara, e muitas vezes ele volta e ele é o mais solícito. Esse era um cara assim... Eu tava um pouquinho desconfiado, assim, porque... Cara, ele dizia que ele tinha cortado... Dava pra ver, né? Que ele tava com uma faixa na mão. Ele falou... Olha só. E ele afirmou, não, na hora do desespero ali, pra entrar em casa, eu fui abrir o portão ali, eu cortei a minha mão no portão. Pô. Só que assim, era um corte... O cara fica se justificando muito, né? Não, era um corte que tava, era muito grande pra ser o que ele tava tentando dizer ali que era. Então eu já tava meio desconfiado assim, né? Mas é aquela coisa, eu não posso afirmar nada que eu não tenho certeza. Mas eu já tava meio desconfiado assim. A única certeza que temos aqui, eu quero deixar bem claro, é que Paquito vai ser o principal suspeito, aconteça o que acontecer. Suspeito. Pode ser facada, pode ser luta corporal. Suspeito não é criminoso. Não, tudo bem, mas vão em cima de você, Se meu ele amigo. não me matar, você é a primeira testemunha contra ele. Então... É óbvio. Então você vê, o cara tava lá, a criança poderia ter morrido. O sangue, e como que vai saber que é de uma pessoa? Tem que ter um banco de dados? Como que funciona? Isso, tem um banco de dados que normalmente... Mas meu sangue, por exemplo, só em hospital que coletaram, não é? Isso, é que assim, por exemplo, né? Como que vai funcionar na investigação? A gente vai lá, coleta no local de crime. Tá. Se tiver um DNA que seja diferente do da vítima, porque o da vítima a gente vai saber porque a gente manda junto, né? Fala, esse é da vítima? Então... Ok, já separa. Já sabe de quem que é. Aí se aparecer um DNA diferente...
ele vai para o banco de dados. E ele vai para o banco de dados com o nome de vestígio, né? Ah, esse é um DNA encontrado no local de crime e tal. E fica armazenado. Dá pra saber já se é homem ou mulher? Dá para saber se é homem ou mulher. É isso que fala, se é um perfil masculino ou um perfil feminino. Tá. E aí, com o decorrer da investigação, chega no suspeito, né? Então, a gente foi lá, no homicídio do Vilela, e aí fala, foi o Paquito. Aí chega no Paquito... Pede uma amostra dele. Falei, aí, Paquito, você tem a ver? Não. Então dá seu DNA aí pra gente... Quem não deve, não teme. É, exatamente. Vai lá, fura o dedinho, tá se ligando, né? Se você quer criar um canal de YouTube sem aparecer como este, ter sucesso e melhor, receber em dólar, descubra como é possível criar um canal de sucesso no YouTube com treinamento YouTube sem aparecer do Peter Jordan. Basta clicar no primeiro link da descrição deste vídeo e aproveite, pois o treinamento está em promoção, custando apenas 12 vezes de R$ 29.